vamos começar. Você pode falar seu nome, por favor? Meu nome é José Ferreira de Carvalho, mas desde criança sou conhecido por Branco. Um apelido de vó e esse apelido virou nome, né? Eu nasci e me criei no Tuntum do Maranhão, né? Uma cidadezinha lá do interior do Maranhão. E sempre trabalhando na roça, né? E aí, seu Branco, como foi sua infância lá? O senhor passou a infância lá? Sim, eu até os 21 anos de vida, eu fiquei nesse lugarzinho lá no interior do Tuntum, né? Cidade de Tuntum. Trabalhando na agricultura, sempre trabalhando. Junto com seu pai, sua mãe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Como era o nome do seu pai e da sua mãe? Antônio Ferreira de Carvalho, meu pai, né? E a minha mãe, Joana Ferreira da Silva. Eles, natural do Rio Grande do Norte. Vieram de lá recém-casado, né? E todos os filhos já nasceram no Maranhão. E o senhor tem quantos irmãos? Hoje nós somos 3 irmãs e 2 irmãos, né? Somos 5. Sim. Éramos 13, né? Morreram mais da metade do grupo, né? E o senhor nasceu em que ano, seu Branco? 6/12 de 56. Em 1956 foi meu nascimento. Então o senhor sempre trabalhou na roça, né? Sempre. E como é que o senhor veio parar aqui na Amazônia? Tá. Muito interessante, né? Nós sempre vivemos trabalhando em terras alheias, né? Lá ele chamava trabalhando alugado, trabalhando de agregado, né? Arrendatário, coisa assim. Aí meu pai veio para cá em 77 e eu fui para São Paulo, né? Fui aventurar a vida lá em São Paulo. Morei 4 anos lá em São Paulo. Depois de 4 anos, aí eu voltei. Eu vim para cá, né? Meu pai veio do Maranhão para cá. Aí sempre escrevia que aqui era fácil arrumar um pedaço de terra, né? E nós sempre vivemos da agricultura. Aí eu vim em 81, em abril de 81 eu vim para cá. E seu pai ficou aonde? Ficou aqui na BR ou na Transamazônica? Aqui na 163 mesmo. Aqui no quilômetro 160. Hoje é o terreno do Rafael, né? Ele morou uns 15 anos lá, mais ou menos. Aí morreu. Primeiro a minha mãe morreu ainda uma jovem senhora, né? Minha mãe morreu com 47 anos. O meu pai teve um problema de um câncer de pele, né? E aquilo judiou muito dele e acabou levando, né? E eu fiquei por aqui, morei um tempo lá no terreno dele, né? Depois vim e comprei esse terreno aqui, tá com uns 32 anos que eu comprei esse terreno. Seus irmãos também vieram de lá? As meninas, né? E o meu irmão mais novo, que praticamente acabou de se criar aqui, ele chegou aqui com uns 12 anos, né? Depois de mais ou menos uns 10 anos ou mais que ele estava aqui, ele foi para São Paulo e acabou morrendo lá. Teve um problema de um câncer e acabou morrendo lá, né? E as minhas irmãs duas moram lá no Tabocal, né? Município de Santarém. Moraram aqui por muitos anos. E uma outra mora aqui na Vila de Novo Paraíso, é professora, né? Eu falei que era 3 irmãs, são 4 irmãs, né? Tem uma que mora em Bragança do Pará. É uma cidade linda também. Isso. Branco, com licença. Qual era a cidade no sul do Maranhão que eu não escutei? Tuntum do Maranhão. Tuntum. Naquela região de Barra do Corda, fica entre Barra do Corda e Presidente Dutra. É uma cidadezinha pequena, mas já é uma cidade bem madura, já mais de 60 anos já de existência já. Seu Branco, me conte, o senhor veio de São Paulo direto para cá ou ainda passou pelo Maranhão? Veio direto para cá? Vim direto para cá. E quando o senhor chegou,
O senhor imaginava que ia ser assim? Ou pegou um susto? Ou já imaginava? O que o senhor achou? Eu sempre tive muita vontade de trabalhar na roça, num pedaço de terra nosso, né? E lá o meu pai já tinha vindo para cá, já tinha uns 4 anos mais ou menos que ele tinha vindo para cá. Ele sempre fazia propaganda que era fácil arrumar um pedaço de terra, né? Aí eu vim nessa intuição de arrumar um pedaço de terra também e desenvolver minha atividade rural, né? Nunca gostei de morar na cidade, a verdade é essa, né? Morei 4 anos lá, trabalhando na indústria de mármores e granito. Trabalhei bem uns 4 anos lá. Durante 4 anos que eu trabalhei, eu faltei 3 dias no meu emprego lá, devido ao meu certificado militar, né? O resto do tempo, toda a vida trabalhando, com exceção das férias, né? Nas férias sempre eu gostava de dar uma passeada. Os 4 anos eu saí todas as 4 férias. Mas aí o senhor veio para cá, né? Para buscar um pedacinho de terra para o senhor. Mas o senhor imaginava o que era a Amazônia? Porque tá diferente hoje, né? Verdade. Como é que era naquela época, quando o senhor chegou aqui, há 40 anos atrás? Era 41 anos, né? isso. Era muito sofrido. Aqui nós, de fato, nós passamos momentos difíceis, né? Meus pais, os colegas pioneiros, né? Para ter uma ideia, aqui nós ficava de 3 anos sem comer 1 quilo de carne de gado, porque não tinha criação na região, né? 1, 2, 3 que tinha, talvez aqui tinha o Neres Esquio, o seu Alencar, tinha umas meia dúzia de vaquinha, né? E os demais ninguém, nós só comia carne da caça mesmo, né? Mas aquela história, né, que a gente via falar muito na facilidade das terras aqui, né? E nós viemos aventurar um pedaço de terra, né? Passamos muitas dificuldades. E quem é que caçava lá na sua família? Para falar a verdade, eu aprendi a caçar, né? Aprendeu aqui ou já sabia? Eu aprendi, para falar a verdade, lá no Maranhão, nós caçávamos muito tatu, né? Tinha uns cachorrinhos vira-lata mesmo, e a gente caçava com aqueles cachorrinhos. A gente fazia aquelas caçadas boca de noite, né? Saía no mato aí, caçava tatu. Eu era molecão ainda, né? Aí cheguei aqui, vi que era fácil, né? A história de caçador aqui era muito interessante. Aí eu aprendi a caçar aqui, né? Da família fui eu que aprendi a caçar, para falar a verdade. O que o senhor caçava aqui? Eu caçava tudo. Porco, paca, cutia, mateiro, matei muito mateiro, né? E dessa forma. Falaste que chegou com a expectativa de que a terra seria fácil. Foi fácil? Até que era fácil adquirir o pedaço de terra, né? Porque muitos que vieram naquela ilusão, né, de que aqui tudo era um projeto Mil Maravilhas, né? Aí muitos chegaram, não era de fato, na prática não era conforme fazia propaganda, né? Aí muitos deixavam os terrenos à toa, né? Eu comprei um pedaço de terra aqui, os direitos de um colono. Eu comprei fácil para pagar com a produção da terra mesmo. Comprei para pagar em trocas de sacos de arroz, né? Pagar para ele? Os direitos daquele colono eu comprei para pagar por 100 sacos de arroz, né? Aí eu trabalhei, no primeiro ano logo eu já paguei, né? Eu fiz a derrubada, naquele tempo nós derrubava só no machado brabo, né? E não era fácil, a coisa aqui era difícil realmente, né? E ele foi embora para onde? Voltou para o Maranhão, era um maranhense. Voltou para o Maranhão. Aqui nesse pedaço não foram assentados gaúchos no início? Não. Aqui os gaúchos que tem, quando eu cheguei já tinha o seu Alencar Esquio, Neres Esquio, né? A família Esquio que ainda hoje estão ali, né? Quando eu cheguei eles já moravam ali. E não foram também os pioneiros, eles chegaram já compraram aqueles direitos de colonos, né?
Aqui, para falar a verdade, 2 pioneiros só existem nessa região nossa aqui, né? Que é o seu Reginaldo Félix, o seu Guedes ali e o Formigão. Os 2 moram de frente, né? Depois da Vila Novo Paraíso. Com o pai de Então o Antônio senhor Formigão. conseguiu esse pedacinho de terra e só plantava arroz ou plantava outras coisas? Sim, no princípio, até o nosso movimento sindical, muitas vezes nós temos conversado isso com os colegas delegados sindicais, né, as lideranças antigas. Foi até, digamos que, uma educação errada que o movimento sindical passou para nós, né? A gente plantava só o arroz, o feijão, o básico para comer, né? Depois que veio aquela ideia de plantar o capim, criar umas vaquinhas de leite, né? Depois, já nos anos 90 que veio essa ideia, né? Conseguimos através do FNO Urgente, né? A Raimundinha lembra bem do FNO Urgente, que nasceu em 93, se não me engano, 92, 93, né? Conquistado em 92 e iniciado Isso. em 93. Perfeitamente. Eu fiz aquele primeiro FNO, que deu-se nome de FNO Urgente, né? Depois já mudou de nome para FNO Especial, né? Eu fiz o FNO Urgente. Comprei 6 vacas de leite. Até aquela época, eu tinha um compadre meu aqui, ele tinha umas vaquinhas leiteiras aqui para dentro. Eu andava todos os dias 10 quilômetros a pé, né? E nem uma bicicletinha a gente não tinha para fazer essa pedalada até lá, né? Para comprar o leite? Vai comprar 1 litro de leite, eu comprava 30 litros de leite, dava 2 diárias de serviço para o compadre, né? Era barato o leite, caro era a pernada de todo dia, 10 quilômetros, né? A pé. Mas aí, graças a Deus, veio o FNO Urgente, né? Eu consegui financiar 6 vacas e um reprodutor de raça leiteira, né? Aí muitos colonos, para falar a verdade, naquele primeiro etapa, 30 colonos do município de Rurópolis, que nós aqui era Rurópolis naquela época, né? 30 agricultores conseguiram financiar, né? Eu e mais 3 aqui da 163 e 27 lá da região Placas Transamazônicas, Rurópolis, né? Sei que nós fizemos parte desse grupo dos 30, né? Eu fui um deles. Aí foi folgando mais o sapato. E dessas 6 vacas, desse touro, Touro? Isso. Tu continuou a criação? Sim. Naquela época, ainda era no tempo do Cruzeiro, né? Nós fizemos aquele projeto. Aí logo imediato veio o FNO especial, né? Fiz o FNO urgente em 92, 93. Aí em 93, 94 veio já FNO especial, né? E eles criaram uma máfia no preço do gado, digamos assim, que uma vaca custava R$200, eles botaram para 720, né? Aí muitos agricultores perderam, ficaram assim transtornados, né, com o preço do gado, aí acharam difícil, impossível pagar, né? Eu e mais alguns teve essa criatividade. Logo que as vacas foi para 720, com 2 anos logo após, né? Eu vendi 2 vacas e uma novilha e eu paguei minha conta toda, né? Ainda fiquei com 12 gado, me lembro demais disso, fiquei com 12 gado ainda no pasto, né? Eu me saí bem, graças a Deus. Muitos colonos acabou desesperando e se enrolou para pagar, né? Foi pagar já muito depois, quando o presidente Lula fez aquela anistia, ou quase anistia das dívidas, né? Teve muitos aí que devia 30 mil, pagaram com 3, né? O presidente Lula fez uma negociação aí, né? E acabou praticamente perdoando as dívidas, né? Mas teve muitos aí que perderam as propriedades. Deram pela dívida, olha, tu paga a conta, fica com o lote. Às vezes deram uma quantia muito pequena, né? Muitos e muitos aí perderam os terrenos por causa desse FNO daquela época, né?
queria que o senhor me contasse mais sobre o começo, quando o senhor chegou aqui. O senhor começou a plantar o arroz. O senhor vendia para onde? Tinha para quem vender? Tinha. Sempre teve nós vendíamos para os atravessadores, né? Os compradores de cereais. Em Santarém tinha os quincó, né? E tinha, digamos, os intermediários que vinham. Que passava aqui na Isso, pista. comprava aqui e levava lá para os quincó, né? Nós sempre vendíamos aqui na roça mesmo, né? Então o senhor passou quase esses primeiros anos todos com a questão do arroz. Isso, plantando arroz. Aí depois veio já a mudança, né, para a criação do gado, o plantio da pimenta do reino, que também de muitos anos para cá tem ajudado muito, né? Tem sido, eu acho que uma das boas fontes de renda aqui para os agricultores, né? Eu tenho mais ou menos uns 20 a 25 anos que eu sempre planto pimenta do reino, né? Eu todo ano tiro meus 5, 6 mil, 5 mil quilos, 6 mil quilos, assim. Todo ano eu tiro um pouco a produção. E me diga, o senhor participou da questão do sindicato? Participei. Eu já era sindicalizado quando eu morava em São Paulo, né? Eu pagava o sindicato da indústria de mármores e granito, ainda hoje tem minha carteirinha sindical, né? Aí cheguei aqui no dia 12 de abril, no dia 14, teve uma reunião na casa do compadre Antônio Formigão, o Geraldo Pastana era o presidente do sindicato nessa época, né? O compadre Formigão foi lá na casa do meu pai convidar ele para a reunião e eu tinha chegado recém, estava com 2 dias, tinha chegado, né? Ele me fez o convite também, né? Aí eu fui e conheci o Pastana lá nessa reunião, né? Gostei muito, eu já era sindicalizado também, né? Lá. Aí gostei muito da palestra, né? A forma em que a delegacia que se organizava, né? O delegado sindical e os associados. Aí engajei no movimento sindical daquela época, daquele dia em diante, né? Formigão e o Pastana e o Zaqueuzinho, que vocês hoje conversaram com ele, né? Foram os grandes motivadores para mim aprender a gostar de sindicato, né? Aqui eu engajei, com pouco tempo eu fui eleito delegado sindical, né? Tinha muita dificuldade, até porque eu não aprendi a ler, né? Não tive, praticamente não tive escola. A primeira vez que eu fui para uma sala de aula, eu já tinha 33 anos de vida, né? Mas já estava aqui, inclusive. Sim, sim, aqui. Graças a Deus aprendi aqui. Aqui foi digamos assim, um céu aberto para mim, né? Porque aqui eu aprendi movimento social, eu aprendi a ler, escrever. Me lembro que a primeira vez que eu fui candidato a vereador, teve gente, aí a turma do contra dizia, o branco não vai passar aquele analfabeto, né? Mas eu passei naquele teste lá tinha que fazer com o próprio punho, né? Uma declaração de escolaridade, né? Aí eu consegui fazer, porque em casa mesmo eu aprendi, tive a sorte de me casar com uma professora também, né? Aprendi a escrever meu nome, eu ler sem tanta dificuldade, né? Ainda hoje eu tenho dificuldade para escrever, né? Mas escrevo tudo. Fiz já depois de coroa, eu consegui fazer o fundamental, né? Então o senhor lembra em que ano foi delegado, eleito delegado do sindicato? Eu fui delegado sindical durante 12 anos, né? Por Santarém eu fui delegado sindical por Santarém durante uns 4 anos. Se eu não me engano, foi logo após a eleição do Avelino Ganser, né? Que foi em 82, né? 22 de maio de 82. Isso foi a eleição do Avelino, né? Pois é, logo após ali eu já fui eleito delegado sindical, né? Fiquei uns 4 anos ou mais anos como delegado, ainda fui delegado regional, né, por Santarém.
Eu me entrosei muito bem com o movimento sindical, sabe? Eu sempre fui simpático ao sindicato e aqui eu me entrosei bem com as lideranças, né? E era uma época que o sindicato sofria muita pressão, né? É, O senhor se sentiu ameaçado, viu seus amigos passarem por alguma situação mais complicada de segurança? sim, aqui nós tivemos a infelicidade de ver o tombo do Avelino Ribeiro, né? Era uma grande liderança, né? Um cara que era gostoso trabalhar com ele, né? Infelizmente mataram ele. E eu fui xingado muitas vezes, mas pelos próprios agricultores, aquela turma que era mais, digamos assim, que não era simpático ao movimento sindicato, né? Que de repente era, digamos, envenenado pelos os contra, né? Eles me xingavam muito, né? Xingavam de sem futuro, porque delegado sindical é besteira, falava muita bobagem, né? A gente, eu acabava sendo, de uma certa forma, não vou dizer humilhado, mas a turma pegava muito, né? Assim, dizia muita bobagem da gente, né? Eu tinha uma consciência de que o sindicato era bom, né? Era uma ferramenta interessante para nós agricultores, né? Para cada categoria, é claro, né? Aí eu não pegava corda com isso, né? Mas de uma certa forma a gente era marginalizado, né? Mas e a relação do sindicato, do senhor, com as forças policiais, lá para 82, 83, tinha algum problema nesse sentido? Enfrentamos algumas barreiras, né? Inclusive teve intervenção lá no sindicato de Santarém, né? Tivemos algumas ameaças, vimos um dia lá uma agressão, né? Uma covardia que mataram as meninas, né? Aquelas meninas lá na sede do sindicato, né? Aquela caçamba da Consterra, me parece, né? Da Consterra, né? Daquela situação que jogaram uma caçamba pois é, no muro do sindicato? Isso, né? Então a gente passou por todos esses obstáculos, né? Fizemos acampamento no INCRA durante 15 dias, né? O Pastana foi um cara que ajudou, assim, coordenar aquele movimento, que deu todo o apoio para nós, né? O Pastana, o Avelino Ganser, que naquela época já era o Avelino, né? O presidente do sindicato, parece-me que era. Ou se era o Pastana ainda. Sei que foi nas primeiras, na retomada do sindicato, a verdade é essa, né? Tu estavas então, Branco, naquela manifestação que teve em Furópolis que o Avelino Ribeiro ainda estava vivo? Eu não estava, Raimundinha. Quando eu cheguei tinha acontecido aquilo recém. O meu pai participou daquela reunião que ainda prenderam o Avelino, Avelino Ganser, ainda prenderam ele ali um pouco, né? Não sei se de um dia para outro. Eu cheguei ali, estava com poucos dias que tinha acontecido aquilo lá, né? Mas eu participei de diversos momentos meio pesados, né? Então teu pai era associado e militante? Ah, o meu pai era. O meu pai me dava maior força. PT Roxo, era afiliado ao Partido dos Trabalhadores, né? Eu aprendi a gostar do movimento, para falar a verdade, quando eu vi todo aquele movimento do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu morava em São Paulo naquela época, eu já aprendi a gostar de sindicato através daquele grande movimento, 49 dias de greve dos metalúrgicos, né? Então eu acompanhei aquilo lá de perto. Foi lá que o senhor entendeu a importância do sindicato para mudar a realidade. Exatamente. Eu trabalhava na indústria de mármores e granito e eu vi que o sindicato tinha uma importância muito grande olhando o sindicato dos metalúrgicos, né? Aí quando eu vi alguns obstáculos lá com os nossos colegas da indústria de mármore,
nós se organizamos o grupo lá e fomos na sede do sindicato, fizemos nossa filiação lá ao lado da Praça da Sé, me esqueço agora. Eu tenho minha carteirinha, tem todo histórico lá, sabe? É. Pois é, eu me filiei ao sindicato do... É a CUT, não era a CUT, né? Não, ele é um sindicato aliado à CUT, né? É a indústria de mármore, o sindicato da indústria de mármores e granito. O meu irmão é da direção desse sindicato, ainda hoje é diretor lá. Seu irmão está morando aonde? Mora lá em São Paulo. Ele já é aposentado, né? Está com uns 3 anos de aposentado, mais ou menos. Mas é diretor do sindicato da indústria de mármores e granito, né? Muito simpático ao Partido dos Trabalhadores, filiado ao partido. Aí eu aprendi, naquele movimento dos metalúrgicos, eu aprendi a gostar de sindicato. E quando veio a anistia política, né? Veio a anistia política, eu aprendi a gostar também da política, né? Mesmo com as dificuldades que eu tinha de conhecimento de letra, essas coisas todas, mas eu aprendi a gostar. Aí veio a criação do Partido dos Trabalhadores, eu digo, eu vou me encaixar nesse partido. Aí desde lá, desde quando nasceu o PT, eu me aliei ao PT e até hoje não saí. Quero viver ainda mais um bocadinho. Você teve essa vida vinculada à política, mas continuou trabalhando no campo, mantendo a sua terra? Sempre. Eu fui eleito vereador 3 vezes, né? Por onde? Aqui? Município de Placas. Certo. Que nós aqui somos Placas, né? Mas nunca deixei de trabalhar na roça. Nossa sessão sempre é segunda-feira. Eu saía daqui domingo, participava da sessão, se tinha alguma reunião, participava. Aí, normalmente, segunda-feira à noite eu estava em casa, na terça, quarta, quinta e sexta e sábado eu estava na roça, né? Quando não, visitando a comunidade, né? Que nós aqui somos 5 vicinais que pertencem a Placas, né? Então eu fulminava essas vicinais, sempre nos intervalos, no final de semana, normalmente, né? E essa caminhada aqui para a Placa, 150 quilômetros, eu fiquei 20 anos nessa corrida, né? É bastante longe, né? É. Então me conte também sobre... Nesse meio tempo o senhor fez sua família. Sim. Né? Ah, Me conte um pouquinho dessa sua história familiar. pois O senhor é. veio encontrar sua família do Maranhão aqui, seu pai, sua mãe? O senhor já veio com família ou a sua família foi construída aqui? Então, meus pais vieram do Maranhão e eu estava em São Paulo, né? Aí eu vim, ainda morei um pouco tempo na casa dos meus pais, né? Aí eu tive um casamento primeiro, né? Aqui? É. Com alguém daqui? Sim. Certo. Tenho 2 filhas, né? Uma mora em Boa Vista, né? É professora lá. E uma outra mora na Califórnia, nos Estados Unidos. São muito dispostas as meninas. E a da Califórnia faz o quê? É professora também? Não, ela é fotógrafa. Ela é uma excelente fotógrafa, muito disposta. Ela é uma beleza de menina. E são nascidas aqui? Isso. Na BR? Aqui, nasceram aqui mesmo. Nasceram no CESP de Rurópolis, naquela época era o hospital do CESP. Nasceram no hospital, mas... Isso, se criaram aqui. Pois é. Aí depois, com essas 2, nós tivemos essas 2 meninas, eu com a primeira mulher, né? Aí não deu certo o casamento, né? Separamos, eu fui lá para o Maranhão, fiquei lá mais 1 ano e pouco, conheci a professora Edilza, né? Que é a minha esposa hoje. Nós temos 4 filhos. Temos o Ramon, que é o mais velho, o Railson. O Railson é engenheiro mecânico, né? É um figuraço, ele mora em Manaus, o Railson, né? E o Ramon mora aqui na roça, tem um lote daqui a 6 quilômetros, né? E sempre me ajuda aqui, é meu parceiro de todos os dias, ajudar a tirar o leite. Ele que herdou esse seu dom para o campo. Isso.
E tem as duas meninas, a Raeli e a Rayane, né? A Raeli é a mãe da Raicinha, aquela morena bonita lá, né? E tem a Rayane, que é a mãe da Maria, né? E elas moram aqui também com o senhor? A Raeli mora aqui no Travessão, daqui uns 6 quilômetros mais ou menos. E a Rayane mora aqui na Vila, Novo Paraíso. A Rayane é formada em técnica agrícola. O marido dela é professor, né? Isso. Então, diferente da sua história, seus filhos puderam estudar. Sim. Graças a Deus O senhor vê Todos isso eles. como algo importante na formação deles? Ah, com certeza, né? Eu às vezes até falo, se eu tenho estudado, eu acredito que eu tinha aprendido alguma coisa a mais além de fuçar pé de toco, né? Mas, graças a Deus, todos os meus filhos aprenderam, né? O Railson é engenheiro mecânico, um excelente mecânico, um cara muito gente boa ele, sabe? Não é porque meu filho não, o cara é gente boa mesmo, sabe? Ai, que bom. Seu Branco, eu vou enfatizar algumas questões relacionadas à própria BR, a Transamazônica, esse momento, né, da década de 80. Na época, existia todo um discurso de que essas rodovias só trariam progresso para a região. O que o senhor acha sobre isso? O senhor acha que as rodovias da BR, a Transamazônica, só trouxeram progresso para a região? Teve, de uma certa forma, trouxe progresso, mas não só trouxe, né? Trouxe também muitas, digamos assim, muito azar para as famílias que se deslocaram do sul, do nordeste, né? Trouxeram muito azar também para muitas famílias, né? Como assim azar? Sim, eu não sei se eu me pronunciei certo na palavra azar, mas muitas famílias perderam as vidas, né? Muitos pais de família perderam a vida aqui porque chegaram aqui para desbravar, né? Simplesmente foram usados, né? Os agricultores trouxeram eles para cá para desbravar, né? Que a malária, o pium, quantos outros obstáculos tinha aí, né? Aí simplesmente jogaram os agricultores aqui e ficaram no abandono, né? Nós ainda travamos lutas para defender colonos. Eu me lembro que nos começos dos anos 80, entre 83 e 86, 51 agricultores ali pegando de Rurópolis até Medicilândia perderam os terrenos para o Banco do Brasil, né? Nós travamos lutas, inclusive o Neri Rodrigues, né, Raimundinha? Muito amigo nosso, conhecido, foi delegado sindical há muitos anos. O Neri Rodrigues, nós fizemos um grande movimento lá na propriedade dele para defender ele ficar com o terreno dele, que o Banco do Brasil já estava leiloando já. Então teve todas essas coisas assim que prejudicou os agricultores, né? Muitos perderam as vidas, outros ficaram com sequela, né, de malária, de problemas e mais problemas que aquela época era difícil aqui a saúde, né? Eu te falei ainda agora, minha mãe morreu com 47 anos, né? E não foi porque simplesmente chegou a hora dela morrer não, porque não teve um atendimento à saúde, né? Bora parar aí, e aí eu quero que tu retoma a história da morte da tua mãe. Então, sobre a gente estava falando sobre a questão das dificuldades para atendimento médico aqui. O senhor podia contar para a gente essa questão da sua mãe? Pois quando digamos que até o ano 2000, né? Aqui nós tínhamos toda a dificuldade de atendimento à saúde, porque não existia postos de saúde. Aqui tinha o Hospital do CESP, em Rurópolis, né? Que fazia aquele atendimento na medida do possível, né? E tinha Belterra e Santarém, né? Belterra tinha o doutor Ivaldo, Santarém tinha
mais médicos, né? Tinha não o programa mais médico ainda, né? Mas o atendimento médico era esse. Agora, difícil era chegar até lá, né? Porque quando a minha mãe adoeceu, já que nós estava falando sobre o caso da minha mãe, né? A minha mãe adoeceu, ela tinha 47 anos de vida e era muito disposta, era uma pessoa muito esperançosa, né? Mas a coisa que era tão difícil que eu tenho certeza que se fosse numa época mais favorável, né, a assistência à saúde, ela não tinha ido tão nova, né? Aí, aqui se curava mais era na base do remédio caseiro, né? Era xarope, chá caseiro, né? Remédios, medicina de casa mesmo, né? Então a minha mãe chegou num ponto que não teve jeito, o remédio caseiro não resolveu, né? O senhor lembra o que ela sentia? Para falar a verdade, ela teve um problema no intestino, né? Simplesmente assim, a causa da morte, nós ficamos meio sem saber o porquê, né? Porque ainda foi com ela na Rurópolis, meu pai já levou ela na Rurópolis, né? Mas lá disseram que não tinha jeito e simplesmente foi um problema no intestino, né? Que e não teve muito tempo também não. Foi jogo rápido, ela se foi, né? Foi logo depois do senhor ter vindo, foi? Foi. Eu estava com uns 2 anos morando aqui. Mais ou menos 2 anos, Lá para 83, né? Foi em 83, exatamente. Aqui teve um grande surto de malária, não foi? 85, 84, 85? Teve. A nossa região, que ela não foi tão malarenta, né? Mas as pessoas que saíam, os garimpeiros, naquela época teve muito movimento de garimpo, né? Muita gente saía daqui, ia para os garimpos e contraía as malárias, né? Mas a nossa região aqui, ela não foi muito uma região malarenta, não, né? Só que tinha toda a dificuldade da saúde, né? Era qualquer problema de saúde se tornava um problemão, né? E o deslocamento era muito difícil? Era. Nós, aqui quantas e quantas vezes, principalmente no inverno, né? Na época de inverno, a gente tinha que ir de bicicleta ou em lombo de cavalo ou às vezes a pé mesmo para Rurópolis, né? Que não era asfaltado? Não tinha, não era asfaltado e o pissarramento muito fraco, né? Porque logo no começo dos anos 80 a estrada era boa, a pissarra era boa, né? O movimento de ônibus aqui era bom, era bem normal, né? Mas depois foi estragando, né, aquela pissarra, as estradas foi arruinando e foi arruinando mesmo para todo mundo, né? Quantas e quantas vezes nós saíamos daqui de manhã para ir para Santarém, chegar às vezes à noite, às vezes chegava no outro dia, né? Só na peleja para chegar lá, né? Às vezes saía de lá hoje para chegar amanhã aqui, né? Fizemos diversas viagens para Rurópolis de bicicleta ou em lombo de cavalo, né? Então era muito difícil as coisas aqui para nós. A questão da saúde. E das escolas, como é que era? Quando seus filhos, suas mais velhas eram bem pequenas, tinha escola aqui, nesse trecho? Tinha. Aqui tinha a escola Padre Antônio, lá na Casa do Formigão, né? Inclusive na Casa do Formigão mesmo, né? Ah, então era... Desculpa, não vai estourar. Era uma... a escola foi feita pela comunidade. Isso. Era uma simples barraca, né? Na Casa do Formigão tinha uma escolinha, né? Que ainda hoje tem o nome Escola Padre Antônio, funciona hoje na Vila Novo Paraíso, né? Um pouquinho para casa da Casa do Formigão. Mas já tinha escola naquela época, né? Minhas filhas, primeiras meninas, aprenderam o ABC lá, né? Aliás, todos os meus filhos aprenderam o ABC lá, né? Depois nós criamos a Escola São Pedro, que aqui era a comunidade de São Pedro, né? Que foi fundada por Zaqueu, Zélia, Louro. A Raimundinha lembra do Louro, né? Que foi delegado sindical, delegado regional, né? Aí nós criamos a Escola São Pedro aqui, né?
eu dei 12 viagens em Santarém para nós conseguir a instalação dessa escola aqui. Nós fazia vaquinha, vendia uma galinha, 2 galinhas para pagar as passagens, era uma galinha valia uma passagem, nós pegava 2 galinhas, pagava as passagens de ida e vinda. Sei que foi 12 viagens eu fiz para Santarém para nós conseguir a instalação dessa escolinha São Pedro, né? Ficou até uns 6 anos atrás. Aí, depois de 6 anos, aí eliminaram a escolinha, né? Mudaram tudo para a escola Padre Antônio, que é lá na vila, né? Mas quase toda a piazada nossa aqui aprendeu o ABC na escola São Pedro, né? Meus filhos. E mais um bocado, porque essa escola nós conseguimos, com muita luta, conseguimos, no tempo da professora Zuila, era secretária de educação, né? E eu cantei muito, muito. Aí só derrubava, plantava arroz, plantava maniva, né? Essas coisas assim, lavoura de subsistência. Já? Tá voltando, né, ao Igarapé Preto, né, e o Avelino, né? Ele foi assassinado em março de 1982, né? Isso, de 82. Quando tu chegaste, tu ficaste já sabendo do conflito que tinha lá com ele? Quando eu cheguei em 81, em abril de 81, né? Eu já sabia que tinha uma confusão ali, né? O Otacílio Feitosa, naquela época, parece que ele se encaixou entre o lote do Avelino e o lote do Dadá, né? E ele ficou pegando um pedacinho de um e um pedacinho de outro, né? E como o Avelino era uma liderança sindical, ele marcou mais o Avelino, né? Eu não tive assim um conhecimento maior com o Avelino, porque quando eu cheguei aqui nós morava um pouco distante, né? E naquele tempo tudo era difícil, morando com distância de 5, 6 quilômetros, já era uma distância grande porque ninguém tinha transporte, né? Então o Avelino eu conheci ele em reunião, poucas reuniões eu tive com ele, né? Era um delegado sindical muito disposto, muito criativo, né? Onde ele estava não tinha tristeza, né? Aí logo antes de um ano, com 11 meses que eu cheguei, ele foi assassinado, né? Conheci muito a família dele, né? A Luzia, né? A finada Luzia, as meninas, o Douglas. O Douglas me parece que ainda tem um terreno ali no Igarapé Preto, né? Aquele terreno que era do Avelino, o sindicato de uma certa forma ficou na direção por uns tempos, né? Aí depois foi vendido aquele terreno. Tem uma área que pertence ao sindicato. Aquela área não foi vendida, né? Aquela área está lá, ainda hoje está. O Capoeirão tomou conta lá. Né? Tu acha que pertence ao sindicato na área do lote? Pertencia ao sindicato de Santarém naquela época, né? Que nós aqui naquela época também era sindicato de Santarém. E é uma área de 12 hectares. Porque ele tinha doado uma parte do terreno para Para os filhos. Não, para fazer a igreja, né? Ou a escola. Isso, é essa área de 12 hectares. Ah, tá. E a comunidade não assumiu essa área? Não, a comunidade não deu importância e... E quando houve o assassinato, assim, como é que como foi o impacto disso aqui na região? Houve muito medo, né? Vamos dizer assim. Muita gente ficou com medo, muitas vezes assustava até a gente que era de acordo com o sindicato, né? Muitos delegados sindicais ficaram assustados mesmo, né? Com medo. A verdade é essa, né? Eu não tinha assim muito entrosamento ainda no movimento,
porque eu estava recém-chegado, né? E eu ficava mais só vendo o movimento, né? A verdade é essa, né? Mas eu vi muitos falar, não, vai morrer muito o sindicato, porque o povo do sindicato tem mania de querer. É aquela história, né? Que vocês conhecem, né? E a gente ficava preocupado, sim. Né? Assim, uma pergunta que a gente, desde agora eu estava pensando, né, quando estava falando da Flona, tu estás com 40 anos aqui na região, tu percebe se houve mudança, alguma mudança no clima, assim, que seja significativo? Houve, sim. A gente se percebe, todos nós aqui vimos ver essa grande diferença, né? Porque aqui era uma região que chovia quase direto, né? Aí hoje nós temos 3, 4 meses de inverno só, de chuva, né? O resto é verão. Esses 2 últimos verão tem sido melhor, mais leve, né? Esse ano que passou agora foi um verão bem chuvoso, né? Até nós tem comentado muito isso. Fazia muitos anos que a gente não via um verão igual a esse, né? Parecido com o verão dos anos 80, né? Mas tinha inclusive nós, colonos, tinha dificuldade para queimar as roças, né? Hoje a gente já faz aceiro, faz tudo quanto é jeito para ver se não há incêndio na propriedade, né? Porque os verões são muito bravos, né? Então é grande a diferença do clima. E a chegada da soja, né? Como é que foi isso? Como é que ela foi chegando? O que ela representa hoje assim na paisagem aqui? Muitos acham que é bom. Aquela história, né? Todo progresso tem seus transtornos, né? E eu vejo assim uma grande ameaça para nós, pequenos agricultores. Porque eles vêm com o plantio da soja, né? Compra as propriedades, parece que é muito dinheiro, né? Às vezes alguém vende um terreno por 1 milhão, 1.500.000, acha que é muito dinheiro. E acaba, com pouco tempo, esse que vendeu esse terreno por 1 milhão a 1.500.000, com pouco tempo ele passa a ser peão daqueles produtores de soja, né? Ou está catando espiga de milhos, né, na fundo da colheita, né? Então, é uma preocupação. Eu tenho falado muito isso para os meus colegas, né, que é bom, mas é ameaçador, né? E teve uma alteração grande no preço da terra nesses últimos anos? Aí voltou a ter uma onda ou está estável há muito tempo? As terras aumentou muito de preço, muito mesmo. Antes se comprava, alguém pegava os terrenos aí, né, vendia por qualquer dinheirinho, né? Eu vi até uns 3 anos atrás, eu vi colono vender terrenos aqui de 15 mil, 20 mil reais, né? Hoje esses terrenos, mesmo aí no fundo das vicinais, já é 500 mil, 600 mil, assim. Então, evoluiu muito. Tanto devido ao plantio da soja, como também a criação de gado, né? Aumentou a criação de gado? Aumentou muito, muito mesmo. E hoje a turma, quando pega um terreno aí nessas vicinal, às vezes num verão, 2 verão, já derruba o lote quase todo, né? 80%, 70%, assim. Não quer mais nem saber de reserva legal? Ninguém está ligando mais para reserva legal? Não, para nós aqui, olha, eu estou com
32 anos nesse terreno aqui, né? Uhum. Eu derrubei 60 hectares dele. Um pouco mais de 60, que esse lote meu, ele não é bem 100 hectares, ele é 87 hectares, né? Eu derrubei 60 hectares. Mas tem muitos aí que compraram terreno aí para dentro, tá com 1 ano, 2 anos, já derrubaram tudo. E os assentamentos? Como é que eles estão? Praticamente não funcionou aqui os assentamentos. Teve aquele primeiro, a colonização, né? Que é do tempo desses terrenos nossos aqui. E os demais só mais é propaganda, né? Mas no caso São Mateus, esse aí tá firme ainda? Não, lá é o projeto Moju, né? Mas lá fica em placas, né? O São Mateus, assentamento, o PA São Mateus? Não, aqui eu não conheço o PA São Mateus, não. Não? Tá. Aqui tem o PA Moju 1, Moju 2, né? Ah, tá. Que pega o travessão do 145, Isso. 140 e os fundos do 151, né? Tá. O PA Moju, Moju 1, Moju 2, né? Uhum. Que tem um pedaço em placas. É município de placas. O Moju 1, Moju 2 pega 2 vicinal bem extensa, né? A Sombra Santa, por exemplo, né? A Sombra Santa, quase toda aquela região da Sombra Santa é município de placas, né? E ali é uma espinha de peixe, né? Cada 5 quilômetros tem um ramal. Ramal de 20 quilômetros de extensão, de 15, assim. Ramal mais feito para madeira, né? Não. Não? É colonização, é projeto de assentamento, é PA. Tá. O PA Moju. Porque assim, fizeram a estrada central, né, que entra ali no 140 até a Sombra Santa, é 62 quilômetros, né? E cada 5 quilômetros tem um ramal, né? Aqueles ramais que onde faz a colonização, né? Os assentamentos. Isso. Para um lado tem o fulano e para o outro o seu ciclano, né? Tu dirias hoje que esses assentamentos praticamente estão fracassando ou não? Caíram muito, muito. Porque assim, muitos colonos não tiveram condição de se desenvolver nos lotes, né? Aí venderam por quase nada, né? Eu não sei se é correto, mas eu fico olhando, o prefeito de Rurópolis já tem quase 10 lotes, ou já tem uns 10 lotes ali no travessão do 140, né? Dentro dos PA. Eu conheço pessoas que chegou ali, não faz muitos anos, conheço, tem um senhor lá, mas tem diversos, né? Mas tem um que eu tenho boa amizade com ele, ele tem uns 8 anos lá, esse camarada está com 12 lotes. Porque os colonos não tiveram como se desenvolver lá, né? Aí venderam por um tanto ou um quanto. Então, os assentamentos, eu vejo que faltou uma assistência melhor, né? Para começar, os assentados, eles não tiveram assim um jeito para melhorar a economia deles, né? Só plantar maniva, né? E arroz e feijão, não dá de se criar, né? Se tem, no meu ponto de vista, né? Se eles têm feito o projeto, né? De assentar as famílias, né? E cada assentado daquele já tem um projeto para se desenvolver uma criação, né? A criação de gado, que hoje é o melhor investimento, é esse, né? Na área que produz pimenta do reino, né? Investe, né? Porque a pimenta do reino, numa área pequena, você desenvolve uma boa produção, né? Mas não teve esse incentivo. Então os colonos lá só plantavam maniva,
a macaxeira para fazer a farinha, né? E um projetinho de plantar pés de açaí que não dava de se segurar, né? De sustentar a família. Então, acharam melhor isso. Seu Branco, Venderam a madeira e pronto. desmataram, né? É, Então a gente trilhou por muitas histórias, né, ao longo dos seus 40 anos aqui na Amazônia. isso. E grande parte delas tem relação com a BR, com a Transamazônica, né, com os movimentos sociais. Então, pensando sobre isso, o que representa a BR e a própria Transamazônica na sua vida? O que significa essas rodovias para o senhor? Ah, se for olhar assim o eu, né? O eu acho que valeu a pena. É, porque eu me criei, que nem eu te falei no princípio da conversa, né? Me criei trabalhando em terras alheias, né? Pagando renda, aquela coisa toda, né? E aqui consegui um pedacinho de terra, consegui criar a família aqui, né? Então, eu acho que foi bom. Muitas famílias, aqueles que de fato acharam que valia a pena, né, trabalhar a vida na agricultura, se deram bem, digamos assim, né? Porque mesmo nós passando o que passamos, mas hoje a gente já tem o lugar para repousar, né? Aqui é o meu ponto de parar por aqui e meu descanso para o resto da vida, né? Hoje eu já estou aposentado, trabalho um pouco porque eu acho bom trabalhar, né? Mas eu me dei bem, para falar a verdade, eu me dei bem apesar dos pesares, né? Sofrimento que tivemos, hoje eu acho bom aqui. A minha família, todos eles estão agasalhados, né? E muitos que foram teimosos, né? Também estão, com certeza, estão satisfeitos, né? Mas a BR foi assim. Foi bom, muito bom para alguém que pôde comprar já depois de amansado, né? De desbravado. E tem muitos aí que fez a vida, né? Depois de desbravado as matas, desbravado a malária, o pium, as cobras, essas coisas brabas assim, né? Se deu bem, comprou barato e estão aí hoje se dando bem, né? Eu passei muita dificuldade e continuo com dificuldade, mas hoje já eu acho que tô bem, apesar dos pesares, né? Muito obrigada, seu Branco, muito obrigada, tá, por compartilhar conosco sua história, suas experiências, tá bom? Eu agradeço. Olha, Madeira. Não sei se foi a gente pode bater a uma foto altura. sua? Pode. Se o senhor quiser chamar sua família para aproveitar a câmera, bater uma foto aqui. Vamos lá. E bater uma foto minha com o senhor e a professora Raimundinha. Isso. Deixa só o Pedro vai pegar.